Bem-vindos ao segundo dia do Parque Píquio. Todos os participantes aqui estão prontos para o segundo dia, que será na semana que vem, num dia ainda a ser escolhido. 24 horas antes, vocês receberão um e-mail para, enfim, dar andamento no estudo. Vocês devem ter recebido um e-mail do J-Box com os formulários. Esses formulários têm uma pequena diferença que nós vamos explicar nessa apresentação aqui, tá bom? Eu vou dar a palavra então a Juliana, que vai dar o retorno do primeiro dia, como foi, e explicar essa pequena mudança do formulário para o segundo dia e último dia do estudo. Ju, é com você agora. Obrigada. Bom, primeiro queria agradecer todo mundo mais uma vez da participação, dizer que realmente o primeiro dia foi além das nossas expectativas. A gente conseguiu um total de 187 pacientes, né, o que é bastante. A gente tinha pensado que seria aí em torno de 150, 200 pacientes, então a gente chegou mais próximo de 200 pacientes. E vamos ver agora para o segundo dia. Né, todo mundo cumpriu todos os prazos direitinho, colocou todos os dados no REDCap, está tudo certinho, os formulários preenchidos corretamente. Claro, a gente foi ajustando as dúvidas, foram surgindo outras, e acredito que agora para o segundo dia seja mais tranquilo, né? Todo mundo já está mais habituado, tanto com os formulários, tanto quanto o preenchimento do REDCap. Os formulários, vocês vão ver que eles são os mesmos formulários. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade já de abrir, de abrir o link do JHBox, mas os formulários são os mesmos, exceto pelo formulário de características demográficas. No formulário de características demográficas, existem duas perguntas a mais. Tá? Que eu já vou deixar explicado aqui para a gente não ter dúvida na semana que vem. Então, as perguntas a mais são se o paciente foi incluído na coleta de dados do primeiro dia. Então, de repente, é um paciente crônico ou é um paciente que ficou mais grave e que está, então, desde lá do dia 16 de abril na UTI e permanece. E se esse paciente foi incluído no primeiro dia, qual que é o número da identificação desse paciente? Qual que foi a identificação que ele recebeu, tá? Essas são as duas únicas perguntas diferentes que estão dos formulários. O restante é igual. Tá vendo? Aqui a gente conseguiu colocar na tela, tá vendo? Ó, esse paciente foi incluído na coleta do primeiro dia, em abril, e permaneceu até o segundo dia. E se ele permaneceu, qual que é a identificação do primeiro dia, tá? E essa pergunta também, essas duas perguntas estão lá no REDCap, então não vai ter problema nenhum, tá bom? Essa é a única mudança. Uma outra coisa que a gente queria chamar a atenção é como que vai ser feita a identificação desses pacientes. A gente vai usar uma ordem sequencial. Na apresentação do PowerPoint que tem lá no JHBox do segundo dia, das explicações do segundo dia, a gente está explicando. Então, se, por exemplo, o Hospital Santa Catarina, ele teve 6 leitos, então o último paciente dele foi o código do Santa Catarina, que é o STCA 006. Então, o próximo paciente, o primeiro paciente do segundo dia, ele não vai ser STCA 001, ele vai ser STCA 007, tá? Então, vai seguir uma ordem sequencial do número de pacientes. O que mais que eu queria passar para vocês de diferente para o segundo dia? Basicamente é isso, tá? A gente vai fazer da mesma forma. Um dia antes a gente vai informar qual que vai ser o dia na semana que vem. 24 horas de estudo, das 9 horas da manhã do último dia mesmo, se encerram todas as coletas de dados. E aí, a partir daí, um mês para colocar todos os dados na REDCap. Tá? Sim, uma outra coisa que foi importante. Eu tive um serviço em que os pacientes tinham mais de 1000 dias de internação. E
aí a gente não tinha como colocar, o sistema só obedecia, só aceitavam 3 dígitos. Eu não sei se vai acontecer com alguém, mas eu consegui mudar isso dentro do REDCap. Então, se por acaso tiver algum paciente com mais de 1.000 dias de internação, a gente consegue colocar os números exatos, tá? Do primeiro dia a gente colocou 999 e depois eu vou adequar isso. Mas agora para o segundo dia a gente conseguiu mudar. Então, quem tiver mais de 1.000 dias, o sistema já vai aceitar. Tá? Das modificações, acredito que sejam essas. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre essas alterações, gente? Fernanda? Não, não. Não? Ah, foi assim de não. Então tá bom, eu acho que era só isso. A gente vai fazer esse vídeo, então, curto, tá? Mas era mesmo para obedecer essa sequência, né? Então, quem tinha 3 pacientes agora começa com 4, quem tinha 10 pacientes agora começa com 11º. E a segunda alteração que é em relação justamente àquele formulário que identifica algum paciente que já estava triado para o primeiro estudo, tá bom? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, resta nos agradecer a todos pela participação. Nós vamos fazer outra web meeting ao final do estudo, depois do final do estudo, né, na semana que vem. E a partir de então a gente começa uma segunda fase, que é a fase fase estatística do estudo, né, de compilar estatisticamente tudo o que aconteceu. Primeiro vai ser publicado o estudo geral mundial, e a partir daí a gente poderá, se nós quisermos, eu acho que a gente vai querer, publicar os dados brasileiros, e aí entra uma fase que a gente vai ter uma nova discussão. Isso coisa para o ano que vem, tá bom? Ju, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Estamos aí à disposição e no WhatsApp direto, né? Eu sei que o pessoal talvez não tenha acessado o JHBox, então quem tiver qualquer dúvida até a semana que vem ou durante o estudo, é só escrever, que a gente vai estar aí de plantão para resolver o que tiver que resolver e a gente ter um segundo dia ainda melhor que o primeiro. Tá bom. Beleza. Encerramos a gravação aqui, tá bom?